Olá, pessoal! Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos, responsável pela carteira mensal de ações Empíricos 10 Ideias, com 10 ações recomendadas para cada mês do ano. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o cenário em ações no mês de fevereiro, a performance da carteira e também o que a gente está imaginando para o mês de março e quais ações nós recomendamos que você compre para este mês. Então, vamos lá? O mês de fevereiro, apesar de ter tido uma alta aí de 1% do Ibovespa, teve uma alta muito concentrada em 3 nomes, né? Então, 90% do movimento de alta do Ibovespa pode ser explicado por Itaú, Eletrobras e WEG. Essas 3 ações sozinhas explicaram mais de 90% dessa alta de 1% do Ibovespa. Quando a gente olha para o índice Ibovespa Small Caps, que representa um pouco mais as empresas da nossa economia doméstica, ele ficou parado praticamente, com uma alta aí de 0,3% em fevereiro. Ao longo de fevereiro, a gente viu a Treasury, que é o título do Tesouro de 10 anos, pagando 4,3% ao ano no fechamento do mês, versus 4% no início do mês. Então, isso significa um aumento do custo de capital para as ações do globo inteiro. Então, isso gera um movimento de reprecificação geral aí nas bolsas do mundo como um todo e principalmente para as bolsas dos países emergentes, como é o caso do Brasil. Então, apesar de lá fora a gente ter visto o índice S&P 500, que é o principal índice da Bolsa Acionária Americana, subir 5%, a gente viu o gringo retirar cerca de 9 bilhões de reais aqui da nossa bolsa em fevereiro. Então, com isso, as nossas empresas, principalmente aquelas muito correlacionadas com as taxas de juros de longo prazo, acabam tendo a sua cotação penalizada. Por que isso aconteceu, esse movimento do juro? Está tendo uma preocupação com o que os banqueiros centrais estão chamando da última milha de inflação, que é a categoria de serviços. Essa é uma categoria que geralmente no combate à inflação ela é a última a ceder e a gente ainda está tendo leituras em alta dessa inflação de serviços, né? E com isso os banqueiros centrais eles acabam um pouco mais conservadores na política monetária e com isso ao longo do mês a gente viu o mercado gradualmente ir migrando de um início de corte de juros em maio para julho. A gente está vendo cada vez mais o mercado americano convergir em relação ao início de corte de juros em julho. Aqui do nosso lado, o nosso time macroeconômico continua a esperar o início dos cortes em junho, não em julho. Então esse é nosso cenário base para a política monetária do Federal Reserve. Sobre a Empíricos 10 Ideias, ela teve uma performance negativa de 1,3% contra o Bovespa Small Cap, que, como eu falei, ficou parado, e o Ibovespa, que subiu 1%. Agora, o que a gente está esperando para março, né? As próximas leituras de inflação, que são divulgadas aí, claro, mensalmente, vão ser extremamente importantes para a gente fazer qualquer reajuste de rota, se fizer, no nosso cenário para o investimento em ações no Brasil, que continua muito positivo. Então, quando a gente olha para o ano passado, a gente teve um movimento muito parecido na inflação. No início do ano, a gente viu um repique nos dados de inflação de serviços e isso acabou gerando aí um certo pânico dos investidores que achavam que a taxa de juros podia até subir mais ou demorar muito mais do que era imaginado antes para cair. E esse repique no início do ano da inflação de serviços pode ser por conta de fatores sazonais. É porque as empresas têm a tendência de reajustar os preços dos seus serviços no início do ano. Então, muitas das categorias onde a gente viu a inflação subir, por exemplo, planos de saúde, mensalidades escolares, tarifas bancárias, elas de certa forma corroboram essa tese de que esse repique dos serviços no início de ano é sazonal. Então, durante o mês de março, as leituras de inflação vão ser muito importantes para a gente conseguir mapear onde está indo essa tendência. Mas mais importante do que isso, a gente vai ter a super quarta no dia 20 de março, que é aquela quarta-feira em que a gente tem decisões de juros, tanto aqui no Brasil
Brasil quanto nos Estados Unidos, ambas saem no mesmo dia. Nosso time macroeconômico espera mais um corte de 0,5 ponto percentual na Selic e uma manutenção dos juros lá nos Estados Unidos pelo Federal Reserve. Mas mais importante do que isso serão, mais uma vez, os comunicados, que podem dar pistas sobre os próximos passos das autoridades monetárias, e isso é muito importante para as ações. Na parte microeconômica, a gente continua com a nossa temporada de resultados. As empresas continuam a divulgar os seus balanços do quarto trimestre de 2023 e nesse mês devem ganhar destaque os setores de varejo, energia elétrica e óleo e gás. E é justamente pensando nisso que a gente mantém um peso bem representativo da carteira nos 3 setores. A gente tem 25% da carteira em varejo, por estar muito barato. É um setor que nesse ano ainda está performando abaixo do Ibovespa. Então a gente acha que é um momento bem interessante para você ter varejistas, mas ainda assim com muita concentração em varejistas de qualidade, que executam muito bem, que têm uma operação sólida e mais protegida do ambiente macroeconômico. Em segundo lugar, as empresas de energia elétrica, a gente espera que tenham um resultado bem interessante, principalmente as distribuidoras, porque se vocês lembrarem, no final do ano passado, a gente teve um calor bem intenso, o que impulsionou o consumo por energia elétrica, principalmente no segmento residencial, e a gente deve ver um crescimento de volume bem interessante, assim como de tarifas de energia elétrica que as distribuidoras repassam em linha com a inflação, né? Por regras regulatórias. Nessa seara, a nossa preferida continua sendo a Equatorial, que divulga o resultado em março e deve divulgar um bom resultado na nossa opinião. Uma novidade que a gente inclui no Empíricos 10 Ideias de março é B3. A gente está fazendo esse movimento tático aí na carteira, incluindo o B3, aproveitando a queda de 12% da ação nesse ano até o fechamento do mês de fevereiro. Então a gente troca BR Partners por B3 em um movimento tático, né? Lembrando que BR Partners sobe 17% desde que a gente incluiu ela na carteira 10 Ideias, versus um Ibovespa de 1,5% no mesmo período, tá? Bom, a nossa bolsa continua muito barata, principalmente quando a gente olha para as empresas do setor doméstico. Como eu falei, isso inclui as varejistas, mas não só as varejistas, também inclui empresas de outros setores. Quando a gente olha para o múltiplo preço sobre lucro projetado para os próximos 12 meses, essa discrepância em relação à média histórica está muito pronunciada nas empresas ligadas à economia doméstica. Então a gente continua muito otimista com a bolsa brasileira. A gente acha que esse pode ser um grande ano para as ações aqui listadas na nossa B3 e tudo isso coroado por um valuation muito interessante. O relatório completo com Empíricos 10 Ideias completos e todas as teses de investimento vocês podem conferir ao se cadastrar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Um grande abraço e ótimos investimentos!